Olá, gente, tudo bem? E vamos aqui. Felipe Duarte. Esperar o Felipe entrar, tudo bom? Como que vocês estão? O pessoal aqui já está entrando. Esperar o Dr. Felipe. Tudo bom? Ah, tá aqui já. Deixa eu mandar aqui para ele. Ele mandou uma mensagem, mas... Tudo bem? Bacana, né? Tava fiquei impressionado com a... Eu fiquei impressionado com essa live de ontem. O que foi isso? Nunca tinha visto isso de 850 pessoas. A gente vai falar sobre vida de estudos, né? Ou para além da vida de estudos. Esse que vai ser o tema. Felipe aí que perguntou. Não fazia ideia. Quando eu liguei a live de ontem, eu falei, caramba, tem mais de 800 pessoas. Tinha quase 900 pessoas uma hora lá na live. Muito feliz com a empolgação de todos, né? Todo mundo que está indo atrás do curso. É impressionante. Impressionante. Ah, ontem teve live do Dr. Felipe. Além. Então, vamos ver aqui. Só esperando aqui o Dr. Felipe. Oh, que bom. Fico feliz com o pessoal que está falando do curso. Ah, tá aqui já. Não, fixar comentário, não. Gente do céu. Tirei meu próprio comentário aqui. Vou ver. Pronto. Acho que agora vai, gente, tá? É o Zé que tá mandando máquina. Não, tem nada disso, cara. Aproveitando. Ô, doutor Felipe, tudo bom? Alô? Opa, Está travando aqui. vocês me veem agora? Deu uma travada aqui no meu celular, mas acho que tá resolvendo. Estão me Ah, vendo? opa. Tô vendo. Tudo bem? Beleza. Tudo ótimo, Guilherme, tudo certinho. E você, Que como está? bacana. Tudo bem? Tudo ótimo. Você sabe que eu tô acompanhando seu trabalho do Instagram, né? Mas eu tenho a impressão, olhando para você aqui agora, que eu já te conheci antes. Não lembro quando que foi isso. Em algum momento já deve ter te... É tanta coisa Olha, eu vou que... te dizer uma coisa que eu estava até me preparando para falar aqui hoje. Opa, deu uma cortada aqui. Tá me ouvindo? Tá, tô ouvindo bem. Beleza, beleza. Eu ia até te dizer isso, eu ia começar a live, por isso, te dizendo que eu tenho um grande amigo meu que é muito parecido comigo e que as pessoas me confundem muito com ele. Ele é professor de literatura e ele te conheceu em algum evento e foi te cumprimentar. Provavelmente você Ah, está achando que ele sou eu. E ele, inclusive, caramba! pediu para te mandar um abraço. O nome dele também é Felipe, Você com tá I, que brincando? nem o Ele Victor. chama Felipe, é professor de literatura, e me encontrou num evento. Ah, então é isso. Cara, porque Ele assim, eu te estava mandou olhando um seu rosto e abraço. falei, meu Deus, eu já encontrei essa pessoa. Foi, ele é daqui do Rio de Janeiro, a gente se conheceu aqui. Um encontro de adolescente na igreja, ficamos grandes amigos. Eu fiz o par da filha dele, inclusive. E aí ele ficou muito feliz quando soube que eu ia fazer uma live contigo e te mandou um abraço. É ele aí, ó. Tá se Ah, que manifestando aqui, ó. legal. O professor Felipe Ferreira. Tá aí. Ah, Felipe Ferreira, poxa, claro, não, Felipe, conheço. Sabe, o Rio de Janeiro é um estado que eu tenho uma conexão especial, né? Primeiro que assim, um monte de gente que me segue é do Rio, um monte de gente. E eles me chamam para falar no Rio, não sei o que, ir pro Rio e tal. Tem uma coisa, cara, com o Rio de Janeiro, eu não sei o que que é.
Já, de vez em quando, eu acho que ano passado eu fui 3 vezes pro Rio. Esse ano não fui nenhuma por causa da situação que ele tá passando. Mas do ano passado me Covid. chamaram 3 vezes e é muito bacana. Tem um carinho especial aí pelo Rio de Janeiro. A cidade que tem uma cara do Brasil Pô, imperial, assim, que me agrada tremendamente, né? com Tem um... certeza. É uma galera sedenta também, né? Aqui, eu sou daqui do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo existe uma demanda muito grande mesmo. Toda vez que eu coloco algum evento, alguma coisa, alguma possibilidade, a galera de São Paulo e do Rio começa a brigar para ver onde vai ser. É realmente uma galera muito sedenta mesmo, que a gente precisa de fato trabalhar na formação de uma maneira geral, né? Legal. Então, Felipe, conta um pouco pra gente do seu trabalho, né? Questão de saúde da mulher, toda a atuação que você tem, um pouco da sua formação e do seu trabalho. Eu acho que, enfim, o próprio Felipe está aí, muita gente também te conhece, mas para os que não conhecem, poderem saber um pouco aí de você também. Com certeza. Eu primeiro fiquei muito é, positivamente surpreso, por assim dizer, né, de ter sido convidado, porque eu vi a sua página há algum tempo, comecei a acompanhar teu trabalho, porque eu vi muita gente realmente que eu seguia já Uhum. citando o seu trabalho. E eu comecei a acompanhar de perto, falei, poxa, legal e tal, eu estava acompanhando, e tempos depois você surgiu com um convite, eu fiquei muito honrado de fato. Para quem não me conhece ainda, eu sou Felipe Duarte, eu sou médico, ginecologista, obstetra e tenho um trabalho aí de algum tempinho nas redes sociais conversando sobre saúde da mulher, sob uma nova perspectiva, por assim dizer, né? Isso é o que define ali a minha página, ali na bio. E, de fato, isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Provavelmente, porque eu, dessa minha caminhada como ginecologista, acompanhei uma necessidade que vai, né, dessa questão de um corpo doente, né? Existem outras necessidades ali no coração dessas mulheres, por assim dizer, e que na grande maioria das vezes eu não conseguia responder, eu não conseguia preencher com remédio. Eu via que existia uma limitação, né, ali. E muitas dessas mulheres, na verdade, se contentavam a uma realidade, digamos, sob certa forma, medíocre, por assim dizer, nada, nenhum, não de maneira pejorativa, não me entendam mal, mas é uma realidade um pouco medíocre e condicionadas por uma cultura geral que vai empurrando ela para um caminho, ali para um lugar comum, por assim dizer. E essas mulheres, em geral, quando elas começam a se preencher desse algo a mais, né, desse sentido a mais, realmente sentem uma verdadeira guinada nas suas vidas. Eu comecei esse trabalho aqui na página conversando sobre métodos naturais, sobre não usar contraceptivos e tudo mais. E, de repente, a gente já estava falando sobre questões mais profundas em relação à vida sexual, né, à vida conjugal e à sexualidade. E o assunto foi expandindo de uma tal forma que hoje em dia a gente conversa sobre várias outras questões. As mulheres me procuram para falar muito sobre questões morais, né, sobre questões pessoais, entendimento do que é a feminilidade, enfim, do que Hum. representa a natureza, né, dos seus corpos e tudo mais. E esse trabalho foi realmente crescendo para outros lugares em que eu não tinha inicialmente uma perspectiva de chegar, mas por uma necessidade dessas mulheres, a coisa foi crescendo para esse lado. Hoje a gente tem falado muito disso. Você de formação é médico, não é isso? Então você fez a medicina e Eu tal. sou médico. Agora, quando você começou a atuação clínica, certo? Você já tinha, desde o começo você já teve essa visão de trabalhar a questão de métodos naturais, de trabalhar tudo isso? Foi algo que foi sendo desenvolvido com o tempo, né? E aí, começar dessa atuação, quando foi que você, por exemplo, você falou, você começou a trabalhar a questão dos métodos naturais e tal, só que daí você foi evoluindo para outras coisas, questões até que envolvem elementos mais psicológicos da alma, do que é ser mulher, de certo modo, né? O que é a sua condição feminina e tal, e outras coisas. Você já
no começo, quando você começou a falar de métodos naturais, você já tinha uma formação que te permitia falar dessas outras coisas, ou foi algo que você foi correr atrás, estudar para poder adquirir isso, né? Pois é, Guilherme, essa é a grande questão, né? E talvez uma das grandes críticas que eu tenha que fazer ao nosso sistema de ensino, a maneira como a gente pensa em ensino hoje aqui no Brasil. Eu não conheço a realidade de outros países, de fato, né? Mas eu posso te dizer que a maneira como eu aprendi a estudar me direcionou para valorizar um estudo que fosse totalmente técnico. Então, durante toda a minha vida, eu trabalhei com uma mentalidade de ensino daquilo que ia cair na prova, por assim dizer. Na escola, isso já começou assim. Quando eu fui para a faculdade, a coisa amplia um pouco mais, mas acaba nessa mesma dinâmica, né? Para ser sincero, a gente vê quilos e quilos de conteúdo e muito daquilo se perde depois que acaba a avaliação de semestre. Acho que está travando um pouco aqui, pelo menos o meu travou aqui, não sei. Mandem aí nos comentários se o de vocês está funcionando bem. Oi? É, voltou. Voltei? Tá. Não, a minha internet estava caindo demais aqui, aí eu troquei para o 4G agora, eu acho que vai ficar direto. Acho que vai dar. Legal, que bom. E, enfim, o que eu dizia, né? Que justamente eu sou. Não é o foco hoje falar de temperamentos, né? Mas eu, como melancólico, acho que eu tenho uma afeição muito grande por esse tipo de estudo muito técnico. Uhum. Quando eu começo a ler algo que não é desse tipo, eu me sinto extremamente inseguro, né, em relação a esse modo de adquirir, de seguir um raciocínio que não seja tão linear. Não estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo já pelo áudio do Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. telefone. Isso, beleza. Então, Já foi, vamos na indo para o faculdade, analógico já. A gente liga o sinal de escada do satélite, não tem erro, né? exatamente, tem que garantir alguma coisa. E aí eu fui seguindo, né, essa formação extremamente técnica. E eu confesso a você que eu saí da faculdade sem nenhum dos conhecimentos que basicamente eu trabalho hoje na página. Eles serviram de substrato. Uhum. Estudei, por exemplo, na faculdade muito sobre o funcionamento do corpo humano, o ciclo menstrual feminino, o aparelho reprodutor, mas nós não temos aula propriamente sobre o comportamento feminino e quais são esses distúrbios relacionados a esse entendimento do que é o comportamento feminino, quanto isso repercute na sua sexualidade. Não há um minuto sequer dedicado a isso, né? A vivência dos métodos naturais, por exemplo, eles são ensinados na faculdade e em qualquer curso que você faça em relação à questão de ginecologia mesmo, eles são ensinados, na verdade, eles são apresentados do ponto de vista histórico, né? Como se fosse uma transição. Então, nós tivemos esse período obscuro e sem nenhuma ciência, entre aspas, que não é nada disso, em que nós dependíamos dos métodos naturais para planejamento familiar e hoje em dia nós avançamos, né, para os Sim, métodos vieram figuras muito elevadas como o Lord Kinsey, Lord Kinsey não, como o Kinsey, o relatório Kinsey, Margaret Sanger e outros gênios assim do século XX, né? Exatamente. Para quem não os conhece, são figuras terríveis, né? Margaret Sanger era ligada à Ku Klux Klan e o Kinsey era um maníaco sexual que fez um relatório famoso da área dos anos 60, né? Você acha que foi 60 ou 50, uma coisa assim. Por aí. E que fomentou, eu conversava há pouco tempo com o Miguel Soriani sobre isso, né? E que fomentou esse discurso em relação à sexualidade de uma maneira totalmente distorcida, né? E você vê que hoje a gente tem, né, quem monopoliza esse campo do debate sobre sexualidade, em boa parte foi influenciado por essas pessoas que simplesmente emitiram uma opinião que pareceu conveniente para um monte de gente que pensa, né, dessa mesma forma, que se sentiu agradado com isso, né, ainda que todos esses posicionamentos, na verdade, sejam bastante absurdos, e influenciaram o comportamento sexual da nossa época de uma maneira
estranhamente quase que unânime. Né? É meio absurdo pensar nessa forma. E justamente quando eu falo de métodos naturais, a gente vai remando na contramão, né, de tudo isso, remando contra a maré mesmo. E esse caminho todo de entender essa questão dos métodos naturais e propor essa alternativa para as mulheres foi toda de uma iniciativa própria. Né? E você vê como relativizaram essa questão e o que antes foi um estudo e foi defendido pela OMS e a Organização Mundial de Saúde já financiou, já fomentou esses estudos, já entrou nesse debate. E na época em que esses estudos foram validados, isso lá, sei lá, década de 60, 70, 80, esses estudos foram progredindo. E tudo isso com a chancela da Organização Mundial de Saúde e hoje totalmente desprezados e caírem no desuso, né? Então, isso a gente vê nitidamente que há esse buraco ali, porque como o Felipe está falando aqui, existe uma deficiência nessa formação ética, nessa formação religiosa, nessa formação de moral, né, desse senso do que é certo e o que é errado. Tudo é relativizado hoje em dia. Né? Então, tudo aquilo que de alguma forma vai contra a minha vontade, aquilo pode ser simplesmente considerado como errado, enfim. Tudo pode ser considerado como certo se agrada alguém de alguma forma. E aí, quando eu começo a tocar nesses assuntos, eu já tive alguns problemas lá na página, já fui chamado de machista e coisa do tipo lá na página por começar a conversar sobre essas questões. Né? Mas esse é um padrão também, né, Felipe? Hoje em dia tem umas palavras, né? Eu sempre lembro daquela cena do Dom Camilo. Não sei se você já viu tem uma série de livros, daí tem uns filmes que é uma comédia italiana, daí tem lá o deputado Pepone. Pepone é um comunista da cidade de Dom Camilo. Aí ele é eleito para ser deputado, ele vai tirar um cochilo no Congresso, né? Daí eles começam a gritar alguma coisa, ele tá dormindo, daí ele acorda e grita: fascistas, fascistas, não passarão, tal. Aí o outro, é isso aí, companheiro, muito bem, tal, tá empolgado aqui, tal. Aí depois ele vira: o que tá acontecendo, tal. Então assim, o pessoal tem uns chavões que a pessoa não sabe o que tá acontecendo, não faz a menor ideia, e daí começa a gritar por não saber do que se trata, né? E sabe que existe um preconceito muito grande com essa coisa. Uma vez eu fui conversar com um amigo meu que era ateu e nietzschiano na faculdade. O cara queria destruir a igreja e tal. Aí eu cheguei pra ele e falei: cara, eu não aguento mais, eu não tenho mais o que falar com o cara, eu vou explicar o que e tal. Daí eu comecei a falar sobre sexo, cara. Eu falei: vou começar a falar sobre sexo, cara, vou falar sobre contraceptivos. Daí eu comecei a falar a doutrina da igreja sobre contraceptivos para um cara, colega de faculdade, ateu nietzschiano que queria destruir a igreja. E aí eu comecei a falar, totalmente louco, assim, essas coisas eu fiz muito na faculdade, se pegava lá no meio dos ambientes e tal. E o cara parou e falou assim pra mim: cara, isso é divino. Isso é uma coisa divina. Você acabou de me falar um negócio divino. E a gente não espera, porque a gente tem essa visão por causa dessa bolha, uma verdadeira bolha gigante, que às vezes, a doutrinação universitária e outras coisas, que um caminho alternativo, ele vai ser sempre rejeitado, mas tem algo na natureza humana que leva as pessoas a quererem uma outra coisa, né? A quererem algo mais profundo. E eu acho que é aí que entra esse trabalho. No fundo, aqui eu acho que tem algumas coisas na história que você está contando que a gente já pode tomar. Primeiro é o seguinte, que é uma coisa que a gente está batendo na tecla. Gente, a formação universitária não vai bastar para vocês conseguirem encontrar a verdade e buscar um caminho de sucesso profissional em que vocês realmente realizam uma missão pessoal. Não vai fazer isso. Não tem como. Segunda coisa, precisa ter conhecimentos que transcendem o que seria conhecimentos imediatos, técnicos, ditos técnicos científicos, né? Isso não é o suficiente. E para isso, o único modo, pelo que eu estou vendo, como é o caso seu, de tantas outras pessoas que a gente está conversando, precisa ter uma rotina de estudos própria. Precisa estudar por conta própria, precisa trabalhar e ter uma rotina de vida intelectual paralela à formação mainstream para poder realmente se desenvolver grandes profissionais. E a gente está vendo que quem tem uma atuação técnica boa e combina isso com uma formação mais filosófica, psicológica, de outra natureza, é o pessoal que mais está se destacando na rede social ultimamente. Isso é uma coisa que é um fenômeno que a gente vai percebendo, né? Então eu acho que o seu trabalho, não sei se você concorda, entra nessa linha. Ou seja, você está falando de verdades que são
de acordo com a lei natural, mas que não são comuns no discurso mainstream atual, muitas vezes, mas que são de acordo com a lei natural, portanto tem uma propensão das pessoas em as ouvir, mesmo que esteja enterrado assim, e parece que você buscou uma vida intelectual bastante independente, no sentido bom da palavra, né? Sim, Guilherme, existe até um preconceito muito grande da dita comunidade científica, por assim dizer, em relação a esse tipo de estudo meio autônomo, né, em que a gente tem um certo compromisso de encontrar a verdade, mas que não necessariamente passa por esse conhecimento técnico científico, como você falou. Eu vivo na minha profissão um dilema muito grande. Se você for estudar a história da medicina, e isso é muito recente, de poucas décadas para cá, a gente ainda vivia uma medicina muito experimental. Sim. E isso deu margem para que muitos aventureiros começassem a propagar por aí algumas máximas em medicina e fizessem uma medicina até bastante antiética. Isso, de fato, precisava ser protegido. A consequência disso foi a criação do que nós chamamos hoje de medicina baseada em evidências. Mas isso acabou criando uma ditadura na cabeça das pessoas de que aquilo que existe precisa ser comprovado cientificamente por um método científico de fato, né? E isso cria até um certo fetiche dentro da comunidade médica de que você não pode especular ou ousar pensar diferente se aquilo não tem um estudo publicado numa revista internacional que prove por A mais B que aquela coisa funciona assim. Peer review, né? Isso, existe Eu acho muito peculiar o conceito que eles usam do consenso, né? O consenso científico, isso é um conceito muito... Eu acho isso às vezes muito prepotente, cara. O conceito... Sim, com certeza. Assim, durante séculos o consenso científico foi, sei lá, a física newtoniana, daí se acelera demais, a física newtoniana já para de funcionar do jeito que era para funcionar. Então, às vezes, esse tal desse consenso científico, veja, não é que, evidentemente, tem fatos que são, de certo modo, manifestos a tal ponto que você tem realmente uma comunidade, uma tradição da comunidade que pode estabelecer numa linha. Então, não é que eu menosprezo tudo que é o consenso, mas, às vezes, isso é abusado, me parece, por coisas que são meio pretensiosas. E quando você analisa a ciência mesmo, essa é outra inquietação que eu tenho, né? A ciência não dá certezas tão apodíticas quanto as pessoas imaginam. Não é assim que funciona o método científico. Você tem X casos, você analisa os casos, você vê que se for tal, se segue tal, em tantos casos. Isso é um conhecimento que demanda muita inferência. Todo tipo de conhecimento científico você tem que inferir. As causas muitas vezes não são manifestas, tal resultado. O que você tem lá é que dadas X condições, tal efeito ocorre em X casos. Isso é muito bom, muito, muito importante. Você tem métodos controlados, tudo. Mas isso não te dá uma série de causalidades acidentais que tem em relação à coisa. Perdoem a linguagem um pouco mais específica, mas é isso, quer dizer, você tem a ciência não existe que é isso aqui, pô? Felipe, quanto tá o parto? Faz promoção pra mim, sou amigo do Guilherme. Nosso amigo aí, ó, querendo fazer promoção. O Zé é uma figura. E aí, Zé, esse é o cara. Então, eu acho que a gente tem isso, a gente tem um problema da comunidade científica que, na hora, e aí é um jogo duplo, né? Na hora de avaliar friamente a coisa, o pessoal sabe que o método científico não dá tantas verdades apodíticas, e daí olha e fala, não, realmente, isso aqui é um caso, tal. Na hora de ser cobrado pelo resultado. Na hora, às vezes, de juntar o grupo e estabelecer algo contra uma linha alternativa, que tenha bons casos como o sua, daí o método científico se torna absoluto, daí a comunidade científica ganha uma força que não existia. Então, parece, às vezes, ser uma certa ideologia que tem na comunidade, não uma análise científica correta, né? Sim, sim. E aí a gente começa a entrar nesse próprio questionamento, né, do método científico em si, e você vê que essas próprias verdades científicas, elas estão sujeitas ou condicionadas de alguma forma ao próprio pesquisador, que não é... Claro. Que é um sujeito falho, muitas vezes. Você vê a própria produção científica dentro da medicina hoje,
você tem uma velocidade absurda de publicações em que, se eu, por exemplo, resolvesse me atualizar em ginecologia e obstetrícia, baseado nessas publicações, eu precisaria ler em um ano, provavelmente, o que foi publicado hoje, né? E isso inviabiliza, né, a prática da medicina dessa forma. Quando você olha, na verdade, o que está sendo produzido na comunidade científica, você pode dizer que daquilo tudo que está sendo feito ali, apenas 1% é de fato algo que você precisa ler de fato e entender. Né? O que nós falamos de uso judicioso da evidência científica. Existem várias coisas que podem ser provadas no meu meio, né, por A mais B, em um estudo que faça sentido e que seja aparentemente bem delineado, um estudo que seja aparentemente bem delineado, e quando você vai olhar cuidadosamente ali, aquela coisa está cheia de vieses, que são pequenos vícios sistemáticos que a gente tem quando vai determinar ali, né, quando vai fazer o desenho daquele estudo, que na grande maioria das vezes é inconsciente. A gente comete esse erro, mas não percebe, e apesar desses erros, o resultado faz sentido, mas ele não é de fato correto. Ele é enviesado. A gente fala muito isso, né? E muitas vezes esse tipo de interpretação ele só vai ser possível para aquele que está lendo. Então, se você se garante nesse método científico para afirmar que as únicas verdades absolutas elas virão de lá, né? Você está, inclusive, correndo o risco de, a cada 5 anos, mudar as suas verdades absolutas. Você olha na própria medicina mesmo, que era há poucos anos atrás algo inaceitável hoje, né? Para muitas especialidades, já são coisas que, não, peraí, não é bem assim, já tem um estudo novo mostrando assim, assim, assim. Então, veja que há um curso natural, né? A gente vai cada vez mais amadurecendo e certas verdades até vão sendo reveladas para nós, por assim dizer, de acordo com a maturidade aí da nossa época. E a gente não pode se fechar para isso, né? Na comunidade científica há uma tendência a considerar aquilo que é novo sempre como um charlatanismo ou como uma coisa realmente perigosa. E acaba sendo esse preconceito mesmo, né? E muitas dessas coisas novas, elas surgem dessa capacidade crítica do homem de buscar, né, de provar novas possibilidades e de não se conformar com aquela verdade já vigente, imutável, absoluta. Se mudou é porque realmente, de fato, não deve ser uma verdade tão absoluta assim, né? Existe toda uma conotação, né, de metafísica por trás dos raciocínios. Isso vale para a filosofia, isso vale para a filosofia da ciência, isso vale para todo tipo de conhecimento. Tem uma epistemologia, tem uma ética. Eu lembro uma vez que eu fiz um ano na faculdade e depois entrei nos grupos de filosofia da ciência, né? Então a gente ficou estudando Thomas Kuhn, Karl Popper, todos inclusive a gente leu os médicos gregos. Eu tive um grupo de estudo só dos médicos gregos. A gente leu a comparação deles depois, daí foi vendo trajetória, Newton, Galeno, o Einstein, Heisenberg, ficou passando por tudo na formação. E eu lembro que eu falei, gente do céu, não é possível. Claro, quando você lê mesmo os textos dos autores, entre os autores, eles são muito claros das limitações do método científico. Isso eu não estou falando como uma coisa evidente, porque eles sabem como funciona no dia a dia. Você mesmo falou, a gente ouve as notícias, assim, o ovo é do mal, não, o ovo é do bem. Então, primeiro que Exatamente. Isso já pressupõe, primeiro, que tem, obviamente, os estudos têm variáveis para além das variáveis imediatamente vistas. Segundo, já pressupõe que tem uma carga valorativa. Você está falando que é do mal ou do bem? Do mal ou do bem para quem? Em que contexto? Então você já uma carga valorativa inevitável. Terceiro, no mínimo, você tem que ter pressuposto que você está buscando uma saúde da pessoa e um certo tipo de harmonia para poder falar se existe um mal ou um bem em matéria de comida. Então esses são alguns assuntos que já estão pressupostos. Se você adotar outros pressupostos, você fala assim, não, eu sou Foucaultiano, eu acho que o ovo é um símbolo da opressão do homem. Então aí beleza, já é um outro pressuposto e o ovo pode significar uma outra coisa que não tem nada a ver com... E o mesmo estudo pode virar uma outra coisa, daí o ovo o que é do bem é do mal e o que é do mal é o bem com uma facilidade muito grande. Então é uma série de coisas aí. Mas o que eu acho muito interessante no seu caso, e aqui que eu acho que é a parte que o que a gente está discutindo na semana, porque a gente está falando...
de leitura e memória, basicamente, de estudos, de vida de estudos em sentido mais amplo, né? Mas eu queria ter alguém aqui que fosse de fora, porque assim, claro, eu estou com muita gente da educação, gente que são outros professores e tal, mas, na verdade, muitos alunos, até muitos alunos do meu curso, são pessoas que são da engenharia, são médicos, são advogados, são pessoas que estão tendo um trabalho específico, né, na sua área e desejam estudar. E esse aspecto mais filosófico, ou mais psicológico, ou que entra em dimensões mais amplas, muitas vezes não entra nos planos da pessoa quando ela vai estudar no primeiro momento. Ela não pensa nisso. E meio que a atuação força ela a ter uma outra visão, mas ela não sabe às vezes aonde procurar. Com certeza. Eu digo que eu apanhei muito nesse sentido, porque eu comecei a ser influenciado positivamente por essas pessoas que pensam assim como você, agora há pouco tempo, né? Quando eu entrei para as redes sociais mesmo, eu não tinha essa visão toda do que eu precisava saber, né? Que ia além da minha faculdade, da minha graduação e além do meu diploma e que me daria certa autoridade, entre aspas, para poder dar orientações às pessoas nesse sentido. Né? É o bom e velho caso das pessoas que chegam no seu consultório, você prescreve um monte de coisas para ela, você pede uma série de exames e quando você vê, a pessoa realmente nem fez os exames ou não tomou aquelas medicações que você falou. E você vê assim, você prova para aquela pessoa que aquilo ali funciona, que aquilo ali é o tratamento, que os guidelines internacionais propuseram aquilo e que aquilo é o melhor tratamento. E muitas vezes, na verdade, você não está esbarrando em questões de evidência científica, de fato, para fazer com que aquela pessoa, de alguma forma, acredite em você. Você está esbarrando nos valores daquela pessoa. Né? Eu recebo muito, para quem não sabe, eu falo disso abertamente porque eu acho que a gente está num meio aqui em que falar sobre espiritualidade, graças a Deus, já não gera mais nenhum preconceito, né? Uhum. Que bom que nós estamos no meio para falar à vontade sobre isso. Eu recebo no meu consultório hoje, pelo trabalho que eu faço nas redes sociais, muitos casais que são, apesar do consultório ser de ginecologia, eu recebo muitos casais católicos ou cristãos e que percorreram essa via sacra, né? De passar de consultório em consultório e explicarem, né, questões assim relacionadas aos seus valores, à sua religiosidade e tudo mais, e a pessoa se solenemente ignorada, né? E questões relacionadas a métodos naturais mesmo, ou a intenção de tratar doenças de maneira diferente daquela proposta com contraceptivos, e essas pessoas serem taxadas, você é burro, né? Você tá querendo engravidar mesmo, tá maluco, isso é coisa de 1950, não sei o que, e a consequência disso, na verdade, é que essas pessoas, esses pacientes, eles não estão sendo tratados. Né? E eles saem do consultório mais doentes do que entraram. Porque você se preocupa com a sua capacidade de prescrever uma pílula para essa pessoa, que você sabe tudo sobre pílula, mas às vezes você não sabe nada sobre relacionamento. Você não sabe nada sobre respeito, sobre caridade, sobre certas coisas que se você não estudar, nenhum conhecimento técnico que você tenha talvez faça sentido, né? Olhando para o outro lado, às vezes você, na verdade, você sabe toda a técnica para a condução de um trabalho de parto, mas às vezes o que aquela pessoa está precisando ali não é que você fale aquela mulher que está em trabalho de parto, aquele casal que está ali sendo assistido durante o trabalho de parto. Muitas vezes o que eles querem não é meramente a questão técnica, mas alguém que dê um sentido diferente àquilo ali. Às vezes você vê, por exemplo, no consultório, várias mulheres com queixa de dor aqui, dor ali, na gestação, etc, etc. E muitas vezes eu não vou resolver essas queixas com medicação, mas com uma explicação e um entendimento sobre essa visão transcendente que a própria gestação tem. Né? Muitas mulheres ressignificam esse momento para si quando percebem que são capazes de ali compreender que existe um sofrimento que para elas é uma via pela qual elas têm que passar, mas que dá para elas plena consciência desse amor sobrenatural, né? De um pai, de uma mãe por um filho, né? Que nos faz entender um pouco dessa dinâmica aí de Deus, que talvez seja tão incompreensível aos nossos olhos, mas pais e mães têm essa oportunidade única, né? De entender que esse amor às vezes padece mesmo e sofre e é extremamente vulnerável, e que isso dá significado à vida e valoriza o sofrimento.
Então, esse é o tipo de coisa que você não vai ouvir em sala de aula, assim propriamente, né? E você tem que começar a estudar um pouco mais sobre isso, né? Sobre tudo que o corpo humano pode representar na sua natureza, a beleza do corpo feminino, a história do feminino, de como ele foi tratado nas diferentes civilizações e por que hoje essa onda feminista não consegue entender a visão que se teve sobre a mulher durante todo o tempo e começa a questionar por que a mulher sempre foi tão admirada, né? E que nas diferentes histórias o homem sempre olhou para ela com ar de tanto encantamento, um certo romantismo, que isso em nenhum momento fragiliza ou diminui a posição da mulher, mas dá ela um significado, né, de uma inspiração, que isso Uhum. não enfraquece, né, a figura feminina. Então é dessa falta de compreensão sobre essas outras coisas que não são explicadas nas universidades que talvez as pessoas comecem a tirar umas conclusões meio precipitadas e meio loucas sobre esses aspectos, né, de feminilidade ou masculinidade e vida conjugal e tudo mais que eu tanto trabalho lá na página. Algumas pessoas até se manifestam aqui. O parto é o símbolo da civilização maior, né? É que assim, a gente fala de civilização, a gente pensa em prédio de vidro e tal. Isso aí não é muito pouco, cara. Outro dia, hoje mesmo, eu tava andando com a Catarina, eu fui lá no parque, né? Ela caiu e fez uma ferida na mão. Começou a sangrar. E, cara, que eu fiz bem pra ela. Foi visível. Porque ela tava, assim, muito eufórica. Tá? Daí ela machucou a mão, ela olhou e falou, caramba, eu tenho limites, né? Eu não precisei falar nada pra ela. Foi uma coisa que a realidade se impõe. E o parto, ele tem um elemento forte de sofrimento, mas ele tem um elemento forte de sofrimento que gera vida. Você gera uma criança, ela chora à noite, ela drena dos pais. Gera estresse, os pais estão lá. E você está vendo uma vida na sua frente alegre e feliz. É um mistério muito grande, porque alguém falou assim, o amor às vezes dói. Eu diria, na verdade, que o verdadeiro amor sempre dói. Que nessa condição da vida, o amor é sofrimento sempre. É um sofrimento alegre, é um sofrimento bom, é um sofrimento puro, eu diria. Não é um sofrimento pelo sofrimento, não é um sofrimento desprovido de sentido. O verdadeiro amor, aliás, é um sofrimento com sentido. Mas é um mistério da nossa realidade, porque quanto mais a gente procura fugir do sofrimento, mais parece que ele toma conta da nossa vida e que ele parece inevitável, né? E quanto mais a gente abraça a cruz, mais parece que o nosso sofrimento ele se torna leve, que o fardo se torna mais leve e que a gente começa a amar os outros. Então, a condição humana, eu acho que ela tem um ponto. Eu não acho à toa que o grande combate que se tenha hoje seja em relação à geração da vida. É como se todas as pautas orbitassem num único ponto, que é a não geração da vida. Olha, tudo menos a mulher e a geração da vida. Porque, de algum modo, é como se a mulher e a geração da vida fossem, de fato, muito do núcleo, daquilo que é realmente o que faz a nossa sociedade ser assim. Ser uma sociedade. Até o lobo. O lobo é monogâmico. Vai lá e vive o lobo. Há vários animais gregários. Eles fazem os grupos deles em volta da geração das crianças. Sei lá, a formiga monta a sociedade em volta da abelha rainha, que é quem gera as crianças. Ou seja, a geração do filhote já é o centro. No caso dos homens, isso é muito mais profundo, porque tem uma dimensão espiritual do amor que é muito mais profunda que a dos animais. Para além de um sentimento de cuidado, de instintivo, realmente os homens conseguem sacrificar no nível espiritual pelos outros. E aí que eu acho que é a grande batalha, que na verdade tem uma força que eu acho que menospreza, que às vezes a gente vê assim, poxa, tem tanta coisa remando contra na minha vida, a gente vê a política, a cultura totalmente longe daquilo que seria um bom valor. Mas eu acho que a gente menospreza o que é a geração de uma vida. É um poder muito maior e muito além daquilo que pode imaginar as pessoas que às vezes querem essa cultura pós-moderna, muito para além do que elas imaginam, que é o poder da geração de gerar uma única vida, né? Sim, há pouco tempo eu conversava sobre isso, eu fiz uma live ontem sobre essa questão do ter filhos, né? E um outro exemplo muito, muito emblemático do que a gente está falando aqui é toda essa discussão em relação ao aborto, dignidade da vida, questões legais relacionadas a isso, né? E você vê que
não dá para chegar a essas conclusões se o aborto deve ser legalizado ou não, ou ter a sua pena, né, atenuada, enfim, eu não sei os termos jurídicos de fato que levam a isso. Eu, há pouco tempo conversava sobre isso com o procurador, foi sensacional a conversa, no sentido de que se a gente não entende o básico do que é ser pessoa, né, do que é ser humano, dessa dignidade da vida, dessa relativização que tantas vezes a gente faz, né, no sentido de, muitas vezes, quando a gente faz esse discernimento daquilo que é bom e que é mal, daquilo que é certo e que é errado, em geral, a gente inevitavelmente coloca aquilo muito à luz da nossa própria vontade, né? E muitas vezes a nossa vontade dá o discernimento do que é bom, né? Aquilo que eu quero é aquilo que é bom, aquilo que eu não quero é aquilo que é mal. E aí você vê, numa sociedade em que isso já é tão difundido, isso já faz tanto sentido na cabeça das pessoas, se você vive numa sociedade extremamente conveniente, egoísta, e você quer conversar sobre essas pessoas, sobre aborto, sobre dignidade da vida, não adianta você conversar sobre o ponto de vista científico, de quando começa a vida ou não, se é na concepção ou não, e a gente partir para essa discussão totalmente técnica, né? Ah, porque ali é um bolo celular, ah, porque não tem coração, ah, porque não tem sistema nervoso central. Se você não revira primeiro essa questão inicial do que, cara, o que está acontecendo com você? Tudo que te agrada você acha que é bom, e aquilo que de alguma forma te desagrada você diz que é mal. Você relativiza tudo na tua vida. Então, obviamente, que de um comportamento sexual desregrado, cuja consequência pode ser a vida de uma outra pessoa e vai ser uma nova responsabilidade para você, você vai encontrar um subterfúgio para relativizar essa vida. Use o argumento que for, mas vai ser sempre relativizado. Por isso o aborto vai fazer tanto sentido nessa nossa sociedade de hoje. Não adianta explicar para as pessoas sobre concepção, sobre embrião. A gente precisa começar ali do básico, do que é ser gente, né? Sobre o que é amar de verdade, qual é o sentido da vida, de fato. Porque senão nada disso faz sentido, né? Eu vejo muito lá na página as pessoas discutindo, me perguntando sobre matrimônio, questões cotidianas, assim, né? Ah, o que eu faço com meu marido assim, assim, assado? A gente está com problemas em relação à nossa sexualidade. E aí, quando você vê, falta, na verdade, comunicação, falta esse entendimento de que o amor é serviço primeiro, e se a coisa não caminha aí nesse básico, né, não tem essa entrega aí nessa vida cotidiana, e aí não há união, não há comunicação, não há intimidade, aí a sexualidade não flui. Então a gente às vezes fica lá no campo do técnico e esquece esse beabá ali do que é ser gente, né? Até porque o aborto tinha até porque o aborto é um problema existencial muito grande, né? Para você chegar nesse ponto, é porque a vida moral já cessou. Para mim, assim, não é que a pessoa, vamos discutir, isso é, assim, depois de anos de discussão filosófica, eu cheguei na conclusão de que isso é irrelevantíssimo. Primeiro, porque, assim, quem está discutindo isso, cara que já fala, não, é porque o sistema nervoso, ele fala... Não, não é, cara. Na verdade, o cara está falando isso porque ele já é totalmente relativista moral, já é totalmente relativista em relação à vida, já é totalmente relativista em relação a absolutamente tudo, e ele está falando essa história de sistema nervoso, não é. O aborto só vai ser legalizado até os 3 meses. Não, não vai. Vai ser legalizado até depois que nascer a criança. E não vai ser legalizado só depois dessa criança, vai ser legalizado o homicídio. 8 anos atrás eu falei para um amigo meu, eu falei, cara, ele falou, não, vai ficar os tabus, os tabus vão ser a pedofilia, não sei o quê, e aí tem... Não, cara, você não tá entendendo. Não existe limite. A pedofilia, o fim do crime... o crime... Cara, o crime... Vocês querem... O crime já está discutido, porque já estão discutindo a despenalização do crime. Se a despenalização é porque não vai mais ter crime. Então, na verdade, já está... O homicídio já quer ser legalizado. A partir do momento que você fala que tem que despenalizar, já é. Por quê? Porque, na verdade, quando você adota o relativismo como uma premissa, todos os comportamentos que são bons, eles vão ser levados para o mal. Então, na verdade, isso é muito mais uma doença da alma do que uma discussão científica. Não é. Exatamente. Não tem discussão científica. Discussão científica não há. Não há discussão. A primeira célula tem todo o código genético do ser humano, por todos os padrões que você queira, ela é viva e ela é humana. Agora,
Não, mas eu preciso inventar um outro conceito, porque a vida humana é diferente da vida que é uma... desculpa, quando chegou nesse ponto já acabou, não tem discussão, não vou... Eu terminantemente não discuto essas coisas, porque na verdade eu acho muito mais produtivo você olhar para a pessoa e falar, cara, aqui a gente tem uma doença que é o relativismo, que é uma doença da alma, que é uma perda de sentido, que é uma perda daquilo que é de mais profundo no homem, e a gente precisa, como aí um olhar de médico, tratar isso. Ajudar as pessoas com o nosso sacrifício próprio, com o nosso amor, a tirá-las do erro. Agora, pensar em termos de discutir, não, porque aquelas coisas consequencialistas de moral, né? Não, mas qual é o mal? É a vida da mãe versus a vida... Gente, essas discussões não existem. Em ética e moral não tem essa discussão, não existe isso. Não, mas é que eu quero entrar, não sei o quê. Não quer, cara. Então, a gente rejeita a moral em todos os pontos da nossa sociedade há anos e anos. Sempre tem um passo que há 60 anos atrás era essa história, não, mas vai legalizar o divórcio, e daí vai ser tudo muito legal, e daí depois do divórcio, daí as coisas não vão mudar, porque daí vai ser só uma coisa tal, e daí depois tem o outro ponto, e o outro ponto, e o outro ponto. Não, a gente tem que escolher uma escolha na nossa vida. A gente para a engrenagem do relativismo e vive uma vida transcendente em direção ao bem, em direção à busca da verdade, ou a gente continua migrando para aquilo que Platão já previa, que esse espírito leva à autodestruição, à tirania, primeiro a escravidão da alma aos seus instintos mais baixos, segundo a morte, que é a sua própria destruição. Não tem, por isso que a discussão é cultura da vida e cultura da morte, ponto. Não é discussão de as consequências morais, qual é o detalhe, não sei o que, essa discussão não existe, é uma discussão muito mais... É o âmago da alma. Não sei se você concorda com isso, que assim, ó... Com certeza, é totalmente isso, né? Existe antes mesmo de se tornar, disso caminhar para o que parece ser uma discussão científica, existe uma crise de moral muito grande, né? Há pouco tempo eu li um livro sobre o homem e a mulher e a vida conjugal aos olhos de Deus, né? Que na verdade ele foi escrito pelo marido da mulher que escreveu esse livro famoso, quando a gente vai falar sobre feminilidade, eu esqueci o nome dela agora, que ela escreveu O Privilégio de Ser Mulher. O marido dela escreveu um livro... Alice von Hildebrand, né? Isso, exatamente. O marido dela, Dietrich, escreveu um livro muito bonito, que nem tem aqui no Brasil, ele não foi traduzido para o português, e há pouco tempo eu li esse livro dele, e ele dizia justamente sobre essa questão, né, do amoral, da pessoa que realmente vive sem qualquer discernimento entre aquilo que é bom e que é ruim. E que isso é uma postura extremamente assassina, né? E nisso, realmente, as pessoas que são mais vulneráveis, as que mais precisam de proteção, são as que mais sofrem, né? Porque quando a gente sujeita esses valores às nossas concepções e não entende que existe de fato aquilo que é bom, aquilo que é mal, a gente corre o risco de cair nessa situação extremamente cruel que a gente vive hoje. Isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso vem aos poucos mesmo. Quando a gente fala de divórcio, ou quando a gente fala dessas questões relacionadas ao feminismo mesmo, as próprias mulheres foram levadas por esse discurso, e eu sempre brinco, né, e reflito com essas mulheres, quando a gente vai falar sobre feminismo, eu falo, se a gente tivesse a oportunidade de voltar no tempo, pegar aquela mulher que começou a brigar por mais direitos lá no começo e foi inflada por esse discurso feminista, se ela olhasse para esses símbolos femininos que aparecem hoje, né? Se ela olhasse para a Anitta hoje, o tipo de comportamento que ela tem, e a gente tivesse a oportunidade de pegar essa mulher com 20, 30 anos lá, algumas décadas atrás, e olhasse e falasse, olha só o que você vai virar. Ela fala assim, não, então vamos parar por aqui, porque não é isso aí que eu estou querendo, não. Alguém me enganou, porque o que me motivaram a sair de casa para protestar não era para ter esse tipo de visão. Então, realmente, existe uma violência velada aí contra esses valores mais básicos, né? E que, por conta desse relativismo todo, vai gerando esse comportamento extremamente autodestrutivo, né? É uma cultura que inicialmente parecia estar empoderando as mulheres e estrategicamente, quando você mina, né, vai minando o papel da mulher na sociedade, você vai tirando
essa capacidade de da sociedade se sensibilizar com as causas justas, né, de fato. Porque ela Claro. é estrategicamente esse ponto de equilíbrio, essa sensibilidade muitas vezes. A mulher dá Isso já o entra em tom da outra questão. civilização, né? Assim como ela dá o tom da casa, ela Exatamente. dá o tom de uma civilização, né? E sempre deu. Você vê que eu trabalho atuando nesse meio da ginecologia hoje, que é um meio que está impregnado desse discurso feminista, a gente vê o quanto esse discurso feminista ele é valorizado e ele acaba assassinando a própria mulher e vitimizando a própria mulher, né? Essa mulher que brigou por uma liberdade sexual e nunca foi tão escrava das vontades sexuais da sociedade quanto hoje, né? Essa mulher que se vendeu mais do que nunca hoje, que tem a sua imagem cada vez mais erotizada e sexualizada, né, por assim dizer, e nos comerciais, nas novelas, nos filmes, e que totalmente tem uma repulsa imensa pela maneira como a mulher sempre foi descrita classicamente e que hoje nunca foi tão vulgarizada, mas que de uma maneira bastante paradoxal até, nunca se sentiu tão livre, tão respeitada, né? E, ao mesmo tempo que isso acontece, a mulher nunca teve que brigar tanto para ser respeitada e admirada, como se isso fosse uma exigência, né, que tivesse que partir de uma exigência e não de uma própria postura respeitosa em si. Então, eu vejo muitas mulheres totalmente enganadas, de fato, por esse discurso. E o resultado disso é o que eu vejo muito no meu consultório, Guilherme. Eu vejo mulheres lá com seus 35, 40 anos que chegam para mim com diploma debaixo do braço, né, mestrado, doutorado, CEO da empresa não sei aonde, e que simplesmente queriam voltar no tempo, né, e lutar contra a sua fertilidade, lutar contra o seu relógio biológico, que para elas foi oferecido um mundo extremamente deslumbrante e totalmente distante daquilo que elas gostariam de ser. Porque a elas faltou esse conhecimento básico daquilo que nós estamos conversando aqui hoje. Gente, se você pegar duas, vocês pegam uma pessoa, qualquer pessoa progressista, isso você quer ver a pessoa se complicar, peça para ela descrever o mundo ideal. Mas aí quando ela começar a descrever, você tem que pedir os detalhes, porque você fala, uma sociedade mais justa, igualitária, em que todos vão se amar e todos terão direito a tudo. Aí fala, perfeito, mas me explica na prática como que funciona isso. Por exemplo, as pessoas vão usar drogas, as pessoas vão trair as outras, elas vão cometer adultério, elas vão roubar das outras, elas vão pegar o que é do outro, elas vão passar por cima do outro. Qual é a regra do que elas vão fazer? Porque todos vão seguir as suas vontades. Todos vão seguir quais vontades? Não, todos vão seguir todas as suas vontades que não prejudicam o outro. Então vai ser uma sociedade, por exemplo, que vai ser marcada por pessoas que se autodestroem. Daí prejudica as pessoas indiretamente. Então você tem uma série de coisas que não foi pensado, de modo algum foi pensado, não tem nenhum tipo de descrição do como isso se dá no mundo real. Na verdade, quando você vê qualquer tipo de hedonismo aplicado, ele é autodestrutivo, não existe nenhum tipo de hedonismo aplicado que não seja autodestrutivo, só você vê isso na prática, fala, aplica o hedonismo e você vê a pessoa se destruindo. É um fenômeno visível. Eu nunca tenho raiva. Gente, muitos dos meus amigos são pessoas que viveram vidas muito ruins, do ponto de vista moral. Não tem nenhum tipo de problema com isso, porque a gente está aí para ajudar as pessoas. A gente ama as pessoas independente das dificuldades morais que elas têm. Então não tem nada a ver com julgar as pessoas, sair botando o dedo e falar, fulano, esses são os puros e esses são os ruins. O ponto tem comportamentos que estão levando as pessoas para o bem e tem comportamentos que são autodestrutivos. E isso não vai mudar. E versões de sociedades perfeitas que não tem nada a ver, tem nenhuma relação com uma definição moral do que é o bem, de aceitar o sacrifício, nunca vão trazer felicidade, não tem como, porque não tem. O tal da sociedade perfeita não existe, porque o próprio conceito de justiça envolve ordem. Determinados tipos de igualdade envolvem ordem. Tem que ter moral e ordem para poder ter justiça, para poder ter liberdade, para poder ter qualquer dessas coisas. O pressuposto é a ordem e a moral. Então, se você tirar esse fenômeno, para poder ter o pressuposto, para poder a mulher ter uma condição boa, o pressuposto é que haja mulher. Se não há mulher, não dá para ter a mulher com a condição boa. É um pressuposto mínimo, não tem outro. Se você não valorizar o que é o feminino, já não dá para ter a condição melhor da mulher, não tem mulher. Então,
isso parece muito óbvio, mas deixou de ser. E eu acho que isso é uma coisa fundamental para colocar. Até mandaram aqui a gente está com só mais 5 minutos, mas mandaram. Já, o tempo vai passando rápido, né? Os tempos a gente resolver as dificuldades de técnica já dá o negócio, né? Do tempo já vai indo. Instagram já vai tirando o seu. Mas olha, mandaram uma pergunta que eu acho que já dá para um bom ensejo para você fazer um encerramento, Felipe, que é o seguinte: como lidar com esse meio do relativismo, né? Com esse mundo relativista, como tratar com essa cultura? A grande questão é que o que eu vejo, né, quando eu trabalho com esse tipo de tema, por assim dizer, quando a gente vai falar com um relativista, essas questões elas não duram 5 minutos numa conversa com bom senso, né? Quando você contempla a própria natureza das coisas. Quando a gente vai falar, por exemplo, de sexo e gênero, né, e a gente olha para a natureza do corpo feminino e masculino e só contempla aquilo que existe, aquilo que é um fato, a gente vai só admirando aquilo ali, a gente já vai percebendo, né, a beleza por trás daquela natureza dos corpos, por exemplo, e aí a gente já vai minando esse tipo de visão relativista. Não existe uma outra maneira de lutar contra isso, dando esse pleno entendimento, né? E fomentando nas pessoas esse amor pela verdade, né? E essa verdade que na grande maioria das vezes incomoda a gente. Quando a gente começa a sair da nossa zona de conforto e a se deparar com certas coisas que nos questionam, que abalam as nossas estruturas, é que provavelmente a gente está começando a se aproximar ali da verdade de alguma forma, né? Então, a maneira melhor que a gente tem de combater isso é buscar a verdade, através desse estudo que é, de fato, entre aspas, desinteressado. Ele não busca saciar a minha vontade ou a minha verdade, mas de encontrar alguma coisa que seja, de fato, a verdade em si, né? E que, de alguma forma, vai acabar me confrontando mesmo. E vai acabar me desconstruindo ali um pouco para que eu possa encontrar, de fato, aquilo que é o bom e aquilo que é o mal. Eu digo para você que na minha caminhada, eu olho para 2 anos atrás, quando eu praticamente ainda não estudava sobre isso, e olho hoje, eu vejo que eu mudei de opinião sobre várias coisas. Então, eu poderia ter criado várias leis, né, baseadas no meu ponto de vista e reproduzido isso para as pessoas e ter até criado para mim uma verdade ali por convencimento, por repetição, né? Por aquilo que a massa estava repetindo. Mas isso não é garantia de nada. Você vê que um discurso uniforme, né, que uma certa maioria ali é capaz de proferir, ele pode ser repetido várias vezes até que ele convença, mas isso não quer dizer que ele seja verdade, né? Ela está muito além daquilo ali. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter de muitas vezes ter esse discernimento. Quando a gente começa a determinar muito aquilo do que é bom, do que é ruim, a gente está correndo sempre esse risco de condicionar esse bom e esse mal à nossa vontade de fato, né? Esse estranho desejo, desde que o mundo é mundo, já descrito lá em Gênesis, de ser como Deus e conhecedor do bem e do mal. Isso, na grande maioria das vezes, é uma coisa que está fora da gente, que a gente tem que buscar. Nós não somos donos da verdade. Toda vez que a gente cria essas afirmações, né, que essa afirmação é a ausência de afirmações, muitas vezes, sobre gênero, essa relativização sobre tudo, é porque, na verdade, a gente está dando voz ali à nossa própria verdade criada e não a uma verdade que existe em si mesma. Perfeito, Felipe. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer imenso. Cara, eu debateria horas cada tema desses aí, só seria polêmico. Uma... Ah, não, eu adoro esses temas polêmicos e tal. Não são os que eu mais abordo aqui no Instagram, mas são temas que, evidentemente, me agrada discutir também. E queria agradecer a presença de todos aí, eu acho que muito legal. Acompanhe aí dicas de saúde com o Dr. Felipe, questão dos métodos naturais também, que eu acho muito legais, até temperamentos, acho que tem várias coisas bacanas do trabalho que eu recomendo. E não deixem, nós temos até domingo, tá aberto as inscrições para o meu curso de leitura e memória, né? Então nós temos aí até domingo, tá lá, guilhermefreire.net. Então vocês ainda têm a chance de pegar lá. Cara, já tá tendo muita procura, né? Pessoal, negócio muito louco, né, cara? Eu não imaginava nunca, vai acabar em 30 segundos aqui.
mas a quantidade de procura que teve, e fico muito feliz com a empolgação do pessoal. Mas está Graças a lá. Deus, que bom, que bom. A gente, pela glória de Deus, tudo, né? Felipe, um grande abraço, muito obrigado. Eu que E agradeço, querido. muito bom. E continue esse bom trabalho, esse trabalho nessa direção que vai fazer muito bem a muitas pessoas. Muito obrigado, querido. Grande abraço. Um grande abraço a todos.